Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje, como nós fazemos todas as sextas-feiras, nós dedicamos as nossas aulas de sexta-feira para fazermos um tributo aos reinos da natureza, tá? Então isso é uma forma que eu encontrei de podermos homenagear os reinos mineral, vegetal e animal e também trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam conhecer ainda mais toda a simbologia e todos os benefícios e bênçãos que esses três reinos conferem a nós do reino humano. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês os poderes esotéricos do boldo. Estou trazendo esse tema por dois motivos. Primeiro, que nós estamos no mês de dezembro e para quem está seguindo as minhas aulas e está em sintonia com o tema, nós estamos dedicando o mês de dezembro para podermos dar alguns passos juntos, né? Rumo à nossa renovação e à nossa esperança. Então, todas as aulas desse mês serão sobre vários temas, porém com o foco na renovação e na esperança, tá? E na aula de hoje, aproveitando também sobre o tema de renovação e esperança e fazendo o nosso tributo aos reinos da natureza, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os poderes do boldo. O boldo, ele é uma planta conhecida, né, um arbusto muito conhecido e usado na fitoterapia, né? O chá de boldo é muito importante, muito útil para quem tem problemas relacionados ao fígado, ao estômago, né? Toda essa parte do trato digestivo, e ele tem todas as suas propriedades medicinais. Só que nós vamos abordar também o lado esotérico, o lado oculto do boldo. O boldo, ele tem uma capacidade de fazer uma limpeza muito profunda no nosso corpo mental. Nosso corpo mental é o corpo responsável pelos nossos pensamentos. Então nós temos o nosso corpo físico e temos os nossos corpos sutis, nossos corpos de energia. E o corpo mental é um deles. O corpo mental é um dos nossos corpos de energia responsável pelos nossos pensamentos e pelo nosso processo cognitivo, né? Pelo nosso processo de assimilação e entendimento das questões que se apresentam na nossa vida, tá? Então, quando a gente faz o uso do boldo pelo processo tradicional, né, para curar algum problema de fígado, algum problema de estômago, só por analogia a gente já pode perceber que se estivermos com algum problema de fígado ou de estômago, é porque a gente está com dificuldade para digerir alguma situação na nossa vida. Então, conforme a gente vai passando, né, pela situação sem o devido entendimento, sem a devida compreensão, nós não conseguimos digerir energeticamente aquela questão, aquela situação. Com o passar do tempo, a gente começa a ter algum problema nesses órgãos, né? No fígado, no estômago, vesícula biliar, pâncreas, toda essa região que rege o trato digestivo. E por que isso acontece? Porque nos nossos pensamentos, né, no nosso corpo mental, está a chave para o nosso entendimento, para a nossa sabedoria. Então, quanto mais a gente entende que tudo tem uma razão de ser na nossa vida e que tudo que nos acontece foi porque, de alguma maneira, nós contribuímos para aquilo, a gente consegue digerir melhor aquela situação e também ficar mais atento às nossas vibrações internas, para que a gente não atraia para nós uma situação que a gente não quer viver, que a gente não quer passar por ela, né? A gente sabe que 90%
das coisas que acontecem conosco, existe a nossa participação ativa através da frequência de vibração que nós estamos emanando, e aí a gente atrai uma determinada experiência. Então, por isso que eu falo que é uma participação ativa, porque a gente está irradiando uma determinada frequência, uma determinada vibração, e como no universo tudo é uma questão de afinidade, a gente acaba puxando para a nossa realidade o equivalente àquela vibração que a gente está emanando para o universo, tá? Então o corpo, a mente, o espírito é um conjunto, tá, de energias que trabalham simultaneamente, trabalham em conjunto, em harmonia, tá? Ou melhor, deveriam trabalhar em harmonia. Muitas vezes existe alguma desarmonia, então aparecem os problemas de saúde, que a metafísica explica. Então, quais são os poderes esotéricos do boldo? O boldo, quando a gente usa ele para fazer um banho, tá? A gente está desimpregnando aquelas energias e aquelas formas pensamento que nós nutrimos sobre determinado assunto e que estão nos fazendo mal. Então, quando nós temos um problema de saúde no trato digestivo, é porque existe uma forma pensamento conflitante que está no nosso corpo mental já há um bom tempo. E aí aquilo acaba sendo cristalizado no corpo físico, trazendo o problema físico. Então, todo problema físico ele já é o resultado de um problema de ordem energética que começou em algum dos nossos corpos. Pode ser o corpo mental, relacionado a pensamentos, pode ser o corpo emocional, relacionado aos sentimentos, tá? Então aí, depois de um certo tempo, tudo isso acaba sendo cristalizado e somatizado no nosso corpo físico. É daí que aparecem as enfermidades que a medicina tradicional denomina como doenças, tá bom? Então, como que a gente pode usar os benefícios do boldo de ordem assim esotérica, espiritualista? Nós podemos usar o boldo da forma mais eficaz através do banho. Então a gente pode fazer um chá de boldo, você pode usar a folha verde, como essa que está aí, ou a folha seca, não tem problema nenhum. Você faz um chá bem forte, você coa ele, e aí depois que você tomou o seu banho de higiene, você joga o chá do boldo no seu corpo. Esse chá de boldo é o único chá que nós podemos usar na cabeça também, tá? Então existem algumas linhas, tá? Que dizem que existem algumas plantas que nós não podemos usar na cabeça, a não ser que seja por uma orientação específica, né, de um orientador espiritual ou dessa natureza, tá? Então, como nós estamos fazendo de uma forma mais abrangente, então aí a gente sempre orienta, né? Porque tem pessoas que sabem e tem pessoas que não sabem. Então, para aquelas pessoas que ainda não sabem, para não fazer errado, a gente vai explicar direitinho. Todas as plantas que vocês usarem para fazer banho, né, banho de limpeza, energético e tudo mais, se você não tiver uma orientação explícita do seu orientador, você vai tomar o banho do pescoço para baixo, tá? Você vai jogar o chá da erva do pescoço para baixo. Se você tiver uma orientação muito clara, específica, assim, personalizada para você e a pessoa te orientar a jogar na cabeça, aí tudo bem, você segue a orientação que você recebeu. No caso do boldo, ele é uma planta que você pode jogar na cabeça. E por quê? Porque o boldo, ele pertence, dentro daquela linhagem de plantas espiritualistas, ele pertence a uma energia vinculada à energia do Mestre Jesus, tá? Então, você pode usar o chá do boldo, quando você for fazer o banho,
jogando também na sua cabeça, exatamente para poder desimpregnar formas de pensamento nocivas ou repetitivas ou negativas que possam estar acopladas no seu corpo mental, na energia do seu corpo mental. E também uma característica muito interessante é que o dia específico para você fazer uso do chá de boldo com essa finalidade mais espiritualista é exatamente às sextas-feiras, tá? Então nós estamos no dia certinho para você poder fazer o seu banho de boldo jogando da cabeça para baixo, tá? Depois do seu banho de higiene. Quando você estiver fazendo esse procedimento, você pode mentalizar, né, visualizar o Mestre Jesus te abençoando e limpando os seus pensamentos. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem se livrar de algum pensamento que fica assim ruminando na cabeça, né? Às vezes é uma preocupação muito grave ou uma preocupação muito grande e a pessoa tem dificuldade, né, de se libertar daquele pensamento e sofre com isso. Então o chá de boldo usado para essa finalidade, ele ajuda a tirar, ele ajuda a desgrudar, digamos assim, a energia que está presa nos seus pensamentos e que está te prejudicando. Então, para quem tem essa necessidade de se libertar desse tipo de pensamento, pode fazer esse banho, né, com um chá de boldo toda semana, toda sexta-feira. Não precisa fazer mais do que um dia, porque o dia mesmo para você obter os resultados e fazer o dia certo mesmo para usar ele é às sextas-feiras. Então, toda sexta-feira você pode usar o banho do chá de boldo. Você vai começar a perceber que com o passar do tempo, do uso, né, desse chá, você vai começar a notar que a sua mente ela fica mais tranquila, ela fica mais serena, você tem mais clareza, aquela clareza de pensamento para poder decidir entre uma situação e outra. Você tem aquela serenidade para poder analisar um problema que você precisa resolver. Você não vai mais ter aquela sensação de ficar cultivando pensamentos de preocupação, de medo, de ansiedade. Porque a energia do boldo, ela acaba criando assim um campo de luz em volta do seu corpo, principalmente ao redor do seu corpo mental, que fica ao redor da sua cabeça, e te ajuda a não fixar esses tipos de pensamentos negativos, tá? Então, como sugestão, né, que nós estamos fazendo nesse mês de dezembro, sempre com uma dica nova, uma ideia nova, uma sugestão para a gente poder trilhar esse mês buscando a nossa renovação e a nossa esperança para o próximo ano, fica uma sugestão, né? Nós temos 5 sextas-feiras nesse mês, então nós podemos fazer esse banho por 5 vezes. Se você quiser continuar, né, fazer esse ritual do chá de boldo, assim, nos próximos meses, você pode ficar à vontade, porque ele só vai te fazer bem, tá? É sempre lembrando que o dia mais indicado para você fazer o chá de boldo, para essa finalidade, tá? Para o banho, é você fazer ele às sextas-feiras e jogar da cabeça aos pés, tá bom? Então eu deixo vocês com essas informações, que a gente possa ir, né, limpando e purificando todas essas questões que já não servem mais para a gente, né? A gente está assim no finalzinho do ano e a gente sempre tem aquela esperança, né, de que o próximo ano vai ser melhor, e realmente vai. Ele vai ser melhor para todas as pessoas que acreditam que isso é possível, né? E para a gente acreditar que isso é possível, nós precisamos tirar do nosso corpo mental aquele tipo de pensamento que diz o contrário. Porque o nosso coração tem esperança, nosso coração quer renovação.
Mas a nossa mente, às vezes, até pelo próprio condicionamento, ela fica acreditando que tudo é difícil, ela fica acreditando que as coisas são complexas e fica ruminando coisas negativas, e por isso a nossa vibração não consegue aumentar e nós não conseguimos atrair nada de bom, né? Ou algumas coisas a gente não consegue atrair, né? Então, esse trabalho durante esse mês, principalmente nas sextas-feiras, fica como um convite, né? Não é nada obrigado a fazer, né? Se você sentiu afinidade com essa explicação, se você se sente bastante confortável de fazer, você pode fazer, né? Se você não se sente confortável de fazer o chá de boldo e não quer fazer o banho, você pode simplesmente fazer uma prece para o Mestre Jesus às sextas-feiras, apesar que nós podemos rezar para ele todos os dias. Mas a sexta-feira é um dia mais forte para essa finalidade. Então a gente pode rezar pedindo, né, que o Mestre Jesus nos ajude a dissolver esses pensamentos conflitantes ou essas preocupações que ficam aderidas no nosso corpo mental, para que a gente possa ter mais clareza e nessa clareza de pensamentos poder direcionar a nossa vida para um caminho, para uma direção que a gente quer, que a gente acha mais afinado com as nossas vontades, com os nossos talentos, tá? Então fica essa dica. Eu agradeço cada um de vocês pela sintonia, agradeço cada um que está se inscrevendo no meu canal, cada um que segue a página e que vocês possam estar sendo bastante beneficiados com essas aulas que a gente põe para vocês, tá bom? Gratidão então pela sintonia e até a nossa próxima aula.